é de se lamentar. É de se lamentar esse terrível acidente que aconteceu na BR-101, da altura do Trevo de Guarapari. É de se chocar esse acidente, porque uma rodovia daquela, com a dimensão de fluxo de carro que passa por ela durante todo o dia, carretas do Brasil inteiro que passa por ela levando cargas pesadas de um lado para o outro, uma pista, uma dimensão de veículo daquela, ela é dividida apenas com 2 linhas pintadas de tinta. É de se chocar saber que uma rodovia daquela foi privatizada e há 5 anos a concessionária ainda não realizou a duplicação daquela rodovia. Há 5 anos aquela rodovia ela não tem a divisão de faixa por um obstáculo sólido, um gelo baiano, por exemplo. Tá aí o acidente agora, ó, ceifando 22 vidas de pessoas inocentes, pessoas de planos, pessoas de futuro, pais de família, mãe de família, crianças sonhadoras. Tá aí esse acidente terrível. Uma carreta em péssima condição de rodar, uma carreta com os pneus careca, uma carreta com a mecânica danificada e com 11 mil quilos, 11 toneladas acima do permitido, pegando BR, passando por postos federais, passando por balanças de fiscalização pública e não sendo barrada por nenhuma autoridade brasileira. Cadê a nossa fiscalização? Cadê a nossa segurança pública, o poder público fiscalizando esses irresponsáveis que colocam esse tipo de veículo de maneira irregular para estar rodando nas rodovias públicas? Tá aí o saldo agora de 22 vidas ceifadas. Vai pesar na conta de quem? Quem vai pagar essa conta? Ninguém vai pagar, porque uma vida não tem valor. Por maior que seja a indenização, uma vida não tem valor. Mas os políticos, esses responsáveis pela pavimentação, pela segurança pública, pelo trânsito seguro, eles tinham que pesar na sua consciência. Essas 22 mortes tinham que pesar nas suas consciências. Vocês do CONTRAN, do DENATRAN, do DENIT, deveria pesar na consciência de vocês essas 22 mortes. Porque se aquela carreta ela fosse retida no primeiro posto de Polícia Rodoviária Federal, esse acidente não tinha acontecido. Se ela fosse retida na primeira balança de pesagem com 11 toneladas acima do permitido, ela não tinha prosseguido viagem e não tinha matado 22 pessoas. Mas a nossa fiscalização é frouxa, falha, erra, e tá aí a consequência desse erro. Quem vai pagar? Ninguém paga a vida de 22 pessoas. Mas deveria pesar na consciência de vocês, porque estão aí para trabalhar para o bem do povo. E esse acidente é apenas um alerta, porque igual essa carreta aí que matou 22 pessoas, existe milhares, não só pela rodovia do Espírito Santo, mas pelas rodovias federais do Brasil inteiro, rodando de maneira irregular. Existem milhares de veículos rodando de maneira irregular, motoristas irresponsáveis, empresários irresponsáveis, ambiciosos, gananciosos, que fazem qualquer coisa para ter o seu lucro financeiro, mesmo que for preciso colocar a vida de milhões em risco, como colocaram essas vítima desse acidente fatal que teve agora. É só um aviso. Esse acidente é só um aviso, porque a mão de Deus ainda está sobre o trânsito brasileiro, porque existe um risco eminente. É como se fosse um barril de pólvora. O trânsito brasileiro é como se fosse um barril de pólvora. Carretas e carretas, caminhões e caminhões trafegando de maneira irregular. Motoristas andando embriagados, drogados, colocando a vida de passageiros, de motoristas, de bens em risco. E a fiscalização precisa ser mais rígida.
A fiscalização, ela precisa ser mais presente. A fiscalização, ela precisa ser mais atuante. O governo precisa se dispor de mais recursos para aumentar a fiscalização. É a única forma de nós evitar tragédias como essa.